hora que você quiser, a gente começa. Ok. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Então, vamos dar continuidade ao Automaster dentro deste módulo de bucofaringolaringologia. O palestrante de hoje vai ser o Luiz, que vocês todos já conhecem, e ele vai falar sobre 3 temas que são muito importantes, sempre caem na prova de título, especialmente disfagia e refluxo laringofaríngeo. Então, além desses 2 temas, ele vai falar também sobre doenças das glândulas salivares, que é um tema muito amplo, né? Então, obviamente, que ele tentou sintetizar, vai falar um pouco das doenças benignas e malignas das glândulas salivares, e depois ele trouxe 20 testes aí para a gente fazer uma autoavaliação. Então, obrigado, Luiz, e quando você quiser começar, fique à vontade. Bom, pessoal, boa noite. Vamos começar aí, como o Felipe falou sobre disfagia, né? É um tema bastante extenso, né? Até que no novo tratado houve um pouco de diminuição na extensão do que tem para estudar, mas mesmo assim é um tema bem extenso, um tema que cai com frequência e bem interessante. Por definição, a disfagia é a inabilidade em transportar o bolo alimentar e a saliva da cavidade oral ao estômago, causada por qualquer condição que afete a integridade tanto anatômica e funcional das estruturas, tanto da boca, faríngeas, laríngeas ou esofágicas, né? E sempre é um sintoma secundário a outras doenças. A disfagia, na verdade, não é uma doença, sim, ok? Mas um sintoma, né? A disfunção da deglutição. Fisiologicamente, acontece acima de 50 anos, em 16 a 22% dos casos, uma leve disfagia. E 20 a 40% dos pacientes com trauma craniano, AVC e doença de Parkinson, há disfagia, ou seja, ela é bem prevalente. E 60% dos pacientes home care, com alta morbimortalidade, né, devido à aspiração, causa de pneumonia de repetição. Didaticamente, a fisiologia da deglutição foi dividida em fases, né? Tem alguns autores que falam sobre a fase pré-oral, que é a fase antes do alimento chegar na boca. Vem a questão da preparação, né? A fome, o grau da saciedade, os aspectos dos alimentos, o ambiente onde o paciente está, seu estado emocional, influências sociais, tudo isso, né, acaba influenciando muito, né, na questão da fase antes do alimento chegar na boca. A coordenação mão-boca e as posturas cervicais também influenciam. Já as que a maioria dos autores falam são as fases oral, preparatória e de transporte, faríngea e esofágica. Vamos falar em cada uma delas, né? E agora vamos falar sobre as válvulas da deglutição. A válvula mais anterior são os lábios, né? Que ali tem um movimento do músculo orbicular da boca, né? A primeira válvula, né? Aí, no caso, a língua. A outra válvula é a válvula glossopalatal, que é o istmo faríngeo, que é ali da língua e o palato grosso, que forma o pilar anterior da amígdala, né? O esfíncter velofaríngeo, né, que é o palato mole contra a parede posterior da faringe, né, que é outro esfíncter. A laringe, né? No caso, o esfíncter é a epiglote junto com a região supraglótica, com o fechamento das pregas vocais, e também eu tenho outro esfíncter, o esfíncter esofágico superior, que é o músculo, né, pela maioria ali é o músculo cricofaríngeo, é o relaxamento do cricofaríngeo ali no esfíncter esofágico superior. E todas essas válvulas fazem com que você direcione o fluxo de alimentos e exerce uma pressão no bolo alimentar em direção da boca ao estômago. A fase oral preparatória, ela é totalmente voluntária, né? Ela
faz a formação do bolo alimentar junto à saliva, né? Precisa o selamento labial, causado pelo músculo orbicular, né, que é inervado pelo facial. A língua faz o deslocamento dos alimentos para os dentes, mistura com a saliva, né? Faz a questão da elevação do palato grosso, né? Tem os músculos que acionam os músculos supraioideus, né? Que é os músculos gástricos, gênio grosso, genioide e o milioide, né? O milioide ali que faz o assoalho do espaço lingual, né? Todos esses músculos aí fazem com que a mobilidade, tem os músculos intrínsecos da língua, né? Faz a mobilidade da língua, né? E os outros músculos também que fazem também a movimentação da língua, que faz com que faça a mistura do alimento com a saliva e a mastigação. A válvula glossopalatal também é importante para manter esse alimento na boca enquanto ele é preparado, né? Nada mais é que o nervos cranianos desenvolvidos aí é o quinto, que faz a movimentação dos músculos, né, etc. E o glossofaríngeo, que faz a questão tanto da parte sensitiva, posterior, e a parte junto à sensitiva e a motricidade da faringe junto com o vago, mais na outra fase, né? Aqui, o hipoglosso, é importante a motricidade da língua. A fase oral de transporte nada mais é que a incursão do alimento em direção aos pilares amidalianos. E tem bastante importância aí do músculo estiloglosso, né? O início da reflexo da deglutição, devido ao alimento, né, em direção aos pilares, né? Os nervos crânios desenvolvidos, o quinto, o nono e décimo, né, que vai fazer aquela questão da unidade, o hipoglosso, que é da língua, né, que é o movimento para trás da língua, né? E piroglosso também é inervado pelo hipoglosso. E o centro da deglutição do córtex entrou nessa questão do reflexo da deglutição. E a fase faríngea? A fase faríngea é totalmente involuntária, né? Que é um mecanismo que envolve a inervação de vários músculos, né, sincronicamente. Você vê que o ióide, né, acaba indo com a laringe, a língua, a base da língua vai posteriormente, com isso empurrando a epiglote, que no caso, devido a base da língua empurrando posteriormente a epiglote, ela horizontaliza, fechando a supraglote. Além disso, há um fechamento das pedras falsas e verdadeiras, né, para proteger a laringe ali, para não ter aspiração. E também faz o fechamento da válvula, né, do velofaríngeo, que é a elevação do palato mole contra a parede posterior da faringe, né, evitando esse velofaríngeo. E o relaxamento do músculo cricofaríngeo, que nada mais é que na região do esfíncter esofágico superior. Ou seja, tudo isso acontece em um segundo. É muito coordenado. Aí o fechamento do esfíncter velofaríngeo, a elevação da laringe e a abertura do esfíncter esofágico superior com o relaxamento do músculo cricofaríngeo. Já a fase esofágica é totalmente autônoma, né, pela ação do nervo vago, dos gânglios simpáticos, cervicais e torácicos, e o bolo alimentar percorre ali do esfíncter esofágico superior ao inferior em direção ao estômago.
importante na disfagia é a avaliação do paciente. É distinguir as causas faríngeas e esofágicas, no caso das causas esofágicas não nos compete, a gente acaba encaminhando para o gastroenterologista. ênfase em pares cranianos, como a gente viu, vários pares cranianos estão envolvidos. A caracterização do sintoma, que a gente vai falar nos próximos slides, né? Duração, várias características da disfagia. Doenças sistêmicas associadas, exclusão de causas anatômicas obstrutivas e avaliação do estado nutricional e hidratação do paciente. Isso é super importante, né? Que os pacientes, quando têm algum grau de disfagia, pode ter seu estado nutricional comprometido. E o que gera mais comorbidade e mortalidade é o risco de aspiração pulmonar por pneumonias repetidas em alguns pacientes. Aqui vamos lá caracterizar, né, os sintomas, né, as queixas. O paciente pode ter tosse, engasgo, sensação de alimento na garganta ou região torácica superior quando tenta deglutir. Isso é diferente da sensação de globos faríngeo, que é aquela sensação como que uma bola na faringe. Isso é diferente, é na hora de engolir, né? Aumento da penetração laríngea, né, no endoscopia da deglutição, você pode observar em até 2 vezes em pacientes acima de 50 anos e até pode ser considerado fisiológico. Avaliar tipo e consistência de alimento com que ocorre o problema, se é mais com sólido, que é mais com líquido, tempo de duração da disfagia, curso, sintomas associados e o uso de medicamentos que podem piorar. Os medicamentos que causam xerostomia e podem causar disfagia em pacientes saudáveis. Sintomas típicos: disfunção da musculatura labial ou facial, que pode se comprometer a fase oral, inabilidade em mastigar ou impulsionar o alimento, dificuldade em iniciar a deglutição, regurgitação nasal, né, no caso, insuficiência velo-faríngea, necessidade de várias deglutições para esvaziar a faringe, tosse paroxística ao deglutir e disfonia e xerostomia. Vamos caracterizar isso mais na frente também. E assim, isso pode ser questão de prova. Quando o paciente tem uma disfagia, tosse antes da deglutição. Quer dizer, antes de engolir já está tossindo, ou seja, há uma penetração laríngea do alimento que ainda está na boca, devido a estar escapando para trás. Escape precoce e atraso no disparo da deglutição. Aquele paciente que com o alimento na boca, não vai, começa a tossir, ele já tem um atraso no disparo, ele fica ali, não consegue disparar a deglutição, por isso ele já tosse. Tosse durante a deglutição, ou seja, pode ser um atraso na mobilidade do fechamento das pregas vocais, na proteção da laringe, retardo ou incapacidade de elevar e anteriorizar a laringe, ou seja, alguma questão na capacidade dos músculos supraioides de anteriorizar, né, e elevar a laringe. Tosse após a deglutição, ou seja, após engolir, o paciente começa a tossir, ou seja, fica o resíduo. Pode ficar resíduo em cisculiformes ou região pós-tricóide. Não foi eficaz totalmente a deglutição e ficou alguma coisa. Tosse noturna, pensar em globos, refluxo gastroesofágico. E no exame físico? Primeiro, avaliar o estado geral do paciente. Se o paciente tem anemia, o estado nutricional do paciente, seu peso. O exame pulmonar, fazer uma ausculta, né? Muitas vezes a ausculta está normal, sempre pedir um raio-x, o paciente pode ter uma aspiração silenciosa. Cavidade oral, avaliar arcada dentária, desvios, assimetrias e tônus do palato, né? E isso pode estar causando disfagia. Musculatura mastigatória, alguma atrofia lingual, isso é importante. Palpação cervical, para ver se tem algum linfonodo, né? Avaliação de pares cranianos, isso tem que dar ênfase mesmo, que se a alteração de algum desses pares cranianos pode causar disfagia.
e o reflexo de tosse deve ser avaliado. Alguma pergunta? Sim, Luiz. Uma pergunta do Thiago. Ele está perguntando sobre penetração laríngea. Isso. Até 2 vezes. A gente vai caracterizar bem já quando a gente for colocar os graus, tá? Os graus 1, 2 e 3 de disfagia, tá? A gente vai falar o que é considerado até que é considerado normal, tá bom? Eu vou enfatizar isso aí, pode deixar. E aí, assim, interessante aqui nesse slide, a gente vê a ação de cada par craniano na função da deglutição. Né? O trigêmeo, o terceiro ramo do trigêmeo, né? O medular, o V3, há uma inervação motora do músculo temporal, pterygoide medial e lateral, masseter, que é os músculos da deglutição, tensor do véu palatino, milioide e ventre anterior do digastro, né? O ventre posterior do digastro, véu facial. Por sensibilidade geral da cavidade oral e terço anterior da língua, né? A sensibilidade geral, né? A específica é do facial, o terço anterior da língua, né? O facial, inervação motora da múscula da mímica, face, o estilioide e o ventre posterior do digástrico, e a sensibilidade especial do terço anterior da língua, né, é a questão gustativa, e a inervação parasimpática da glândula submandibular e sublingual. Okay? Já o glossofaríngeo, a sensibilidade geral faringe, palato e terço posterior da língua, sensibilidade especial do terço posterior da língua, né, e a inervação parasimpática da glândula parótida. Alguns autores falam que o glossofaríngeo também atua na parte motora junto com o vago na faringe, ok? Nervo vago, inervação motora da faringe, laringe, véu palatino e sensibilidade geral da mucosa da laringe, né? A gente lembra da anatomia da laringe, a laringeu superior, que vai para a parte superior, e o laringeu inferior, né? Que vai a pré-vocal, a glote e a subglote. O nervo hipoglosso, que faz a inervação motora da musculatura da língua. Alguns autores falam sobre a questão da divisão da disfagia orofaríngea, que é uma disfagia alta, e a disfagia esofágica, uma disfagia baixa. E tem algumas características. A disfagia alta, o paciente com dificuldade para iniciar a deglutição, pode ter aspiração, tosse, sensação de pigarro e uma regurgitação nasal, né, uma insuficiência orofaríngea. Já a disfagia esofágica, que é baixa, o alimento para após a deglutição normal. Né? O paciente sente aquela sensação do entalado, até aponta com o dedo onde está o alimento. Né? E também tem regurgitação. Aqui essa questão é importante, a sensação de alimento parado na região cervical, né? Não é mais, na região mais torácica, geralmente indica disfagia faríngea. Porém, obstrução esofágica distal pode manifestar com o mesmo sintoma em 15 a 30% dos casos. Isso pode acontecer. E aqui a questão didática bem interessante aqui na disfagia orofaríngea é a questão da influência, né, de alguma, porque a disfagia, no caso, a distúrbio de deglutição, né, um sintoma, né, e sempre derivado de alguma coisa, né. A disfagia orofaríngea pode ser funcional ou mecânica, a funcional neurológica ou muscular, a neurológica pensar em AVC, tumor, Parkinson, paralisia cerebral, e a muscular, as doenças musculares, miastenia, polimiosite, dermatomiosite. Né? E a mecânica pode ser iatrogênica, né? Radioterapia, lesão neurológica, ou cirurgia, tumoral, ou compressão, né, do tumor, e a compressão ou invasão tumoral, e a compressão extrínseca, né, tumoral ou o desvio da coluna ou linfadenopatia. E a avaliação da disfagia? É investigar a aspiração pulmonar, que é o que dá mais na questão da morbimortalidade, diagnóstico etiológico da disfagia, a causa e a avaliação das fases, de cada uma fase de deglutição, para você, né, saber onde está a topografia da disfagia.
e direcionar exames de acordo com os achados do paciente. Primeiro, o videodeglutograma. O videodeglutograma foi o primeiro que mais esclareceu a disfagia. E alguns autores falam que é o padrão ouro para avaliação, porque você consegue avaliar todas as fases da deglutição, né? O paciente recebe alimentos líquidos, pastosos e sólidos, radiopacos, né? Porque é uma sequência de raio-x, o paciente em posição sagital e vai ingerindo os alimentos, né? E você, posição antero-posterior, que também pode ser posterior, e lateral, sagital e anteposterior também. Possível identificar penetração laríngea e de aspiração laringotraqueal, né, durante o exame. Quais são as vantagens? É uma visão fisiológica de todas as fases da deglutição. Enquanto o paciente lá está trabalhando o alimento na fase oral, né, faringe, você consegue ver, né, se está tendo escape, tudo, ou aspiração. Estudo dinâmico da anatomia permite a avaliação de manobras de posição, de cabeça e da alteração de consistência do alimento na execução da deglutição. Até dá para você ver qual o melhor alimento que ele não tem a disfagia durante o exame. E as desvantagens? A radiação. Você precisa mais de um profissional para a sua realização, um técnico, um médico para avaliar. Não é possível a de utilização em pacientes em centro intensiva, que o paciente tem que estar numa máquina e não dá para o paciente se deslocar até a máquina do raio-x para fazer. Não é possível a utilização em pacientes, avaliação neurológica recente, mesmo se o paciente está sensível, a sensibilidade está alterada naquela região. Impossibilidade de avaliar a deglutição de saliva, mobilidade laríngea e rigidez laríngea. São as desvantagens. Aqui, ó, você vê bem aqui, fase oral, se está tendo escape ou não, né? A fase faríngea, tanto precoce quanto a tardia, né? E também a fase esofágica precoce. Também dá para avaliar no videodeglutograma. Já a videoendoscopia da deglutição, já na década de 90, né, surgiu devido ao uso do da nasofibra. Você avalia todo o trato aerodigestivo superior só e sua sensibilidade. Ou seja, no caso, substituir o videodeglutograma, mas sim complementa. Suas indicações. A avaliação pode avaliar o paciente na beira do leito, que o videodeglutograma não conseguia fazer. Avaliar paciente pós-intubação, paciente com traqueostomia, quadros neurológicos tipo AVC e tomo, né? Você vê lá a sensibilidade da prega bucal e da prega área epiglótica, né? Acompanhamento de pacientes hospitalizados, diagnóstico precoce de lesões oropharyngeais, documentação da evolução do paciente, né? Dieta. Você também dá para ver qual o melhor alimento, qual a melhor consistência do alimento para o paciente não ter a disfagia. E aí, no caso, você pode até reduzir o tempo de internação hospitalar, né, devido a esse exame. E também pela praticidade de ver os pacientes em home care. Vantagens, né, do videoendoscopia da deglutição. É portátil, né, você só precisa da fonte de um nasofibro para fazer, né, e também levar os potinhos com os líquidos. Você primeiro começa com sólido, né, depois sólido grosso e mais fino, e depois líquido mais engrossado e o líquido em si, assim. Essa é a sequência. Não necessita de raio-x. E o melhor método para avaliação da anatomia e aspectos neurológicos, como a sensibilidade faringolaríngea.
né? Isso é importante. Quais são as desvantagens? A fase faríngea da deglutição não é bem visualizada, devido que os autores chamam de whiteout, porque devido à horizontalização da epiglote, a posteriorização da base da língua, né, e a anteriorização e anterioriza e também eleva a laringe, com isso aquele 1 segundo da fase da deglutição, propriamente dita, você não consegue ver, e aí dá aquele branco, né? E também o esfíncter esofágico superior e esôfago não são estudados no caso da videoendoscopia da deglutição. Algumas dicas aqui da videoendoscopia da deglutição: não é autorizada a anestesia tópica. Você pode até usar vasoconstrutores lubrificantes, mas não anestesia tópica, porque isso vai trazer sensibilidade. Observação de fossa nasal posterior e pala durante o repouso e fala, né? Aí você consegue observar se tem alguma massa, simetria, fechamento velofaríngeo, isso é importante, né? Você tem alguns movimentos, né, do paciente, para ver se o paciente está tendo alguma insuficiência velofaríngea. Observação de faringe e laringe, presença e quantidade de saliva em recessos piriformes, isso é importante, valécula e vestíbulo laríngeo, mobilidade da língua com movimentos laterais, dá também para observar, e observar a movimentação e fechamento das pregas vocais, isso que não dá para fazer no caso do videodeglutograma. Checar a sensibilidade reflexo de adução glótica, tocando várias partes da laringe e hipofaringe. Um dos lugares que a gente mais vê em questão da acessibilidade é tocar na prega areepiglótica, de um lado e do outro. Você toca ou tem alguns aparelhinhos que liberam jato de ar. Isso faz com que o paciente degluta, né? E aí você vê mesmo a questão do reflexo de deglutição. E, no caso, como eu já falei, esses exames, a videoendoscopia da deglutição e o videodeglutograma, são exames complementares, ok? Eles não substituem. Aí, no caso, como eu falei, né, a administração, primeiro, de sólidos, depois de pastosos e líquidos, né? Avalia escapes precoces, né? Enquanto o paciente está na fase oral, começa a escapar, né, alimento para laringe. No caso, você vê uma insuficiência da válvula glossopalatal. Vê também a mobilidade da língua, da base da língua, refluxo nasal, atraso no reflexo da deglutição, dá para perceber que o paciente acaba, pode ter tosse, né? Penetração laríngea, quando o líquido acaba escorrendo para a laringe, só que não chega a aspirar. Aspiração laringotraqueal, quando chega a passar o líquido das pregas vocais. E aí é considerado aspiração. Reflexitose, presença de resíduos, né? Ou seja, o paciente engoliu e permaneceu, né, nos recessos resíduos. Número de deglutições para clareamento, quantitativo, isso a gente vai falar em relação àquela pergunta. E avaliar manobras posturais para paciente com aspiração após deglutição. Já dá também a questão do tratamento. Qual a melhor manobra para o paciente não aspirar. Aqui a gente vê, né, avalia ali a região da rinofaringe, né, até mesmo se o paciente está tendo ou não insuficiência velofaringe, né. Aqui o paciente pode estar tendo um escape, que o paciente pode estar tendo uma penetração, né, você vê que ainda não passou, não transbordou abaixo das pregas vocais. E aqui o whiteout, na hora do reflexo de deglutição, a gente acaba não vendo o que está acontecendo com o nasofibroscópio.
Resíduos, né? A valécula, muitas vezes sobra alimentos, né? Na valécula, recesso piriforme e área retropicoide, é causado pela redução da mobilidade da base da língua, da elevação laríngea ou da contração faríngea. Pode ter um comprometimento da transição faringo-esofágica, né? Do pico faríngeo ali, do esfíncter esofágico superior. Isso muitas vezes você, né, faz a miotomia lá do pico faríngeo para dar uma relaxada e aí o paciente para de ter resíduos. Isso a gente vai falar mais no tratamento. Resíduos em recessos piriformes e área retroclidária, maior risco de aspiração. Escape precoce, né? Geralmente é um comprimento motor essencial da fase oral. O paciente já está lá mastigando, preparando o bolo alimentar e há um escape para a laringe. Controle lingual pobre, retardo do disparo do reflexo e qualquer comprometimento da integridade funcional ou estrutural da língua pode acontecer, né? Ou seja, aquela válvula glossopalatal não está sendo bem eficiente. E a mínima perda prematura ocorre em até 40% dos indivíduos normais. Ou seja, isso aí até pode acontecer. Outros exames, aí depende do que você observar tanto na anamnese, exame físico e nos exames que a gente já falou. A videoendoscopia da deglutição e a videodegluto. Você pode pedir um EID contrastado, para ver bem a questão do esôfago. Cintilografia gastroesofagiana, geralmente pode ir mais para criança, né, fluxo em criança. Ultrassom, manometria, pegada esofágica, pensar mais em refluxo, né? E outros exames, endoscopia digestiva alta, pensando numa lesão, esofágica, né, ou pensar, né, em algumas compressões tumorais ou extrínsecas, tomografia e ressonância. Aqui, em relação à pergunta do Tiago, o que é a deglutição normal? É o grau 0, a deglutição normal. É a contenção oral normal. Você tem uma contenção oral normal, você não tem escapes, reflexos presentes, ausência de estado salivar, ausência de estado salivar alimentar e também aspiração, não tem aspiração, e menos de 3 tentativas de propulsão para clareamento do bolo. Ou seja, até 2 pode ser considerado normal, ok? Já a disfagia leve, o grau 1, há uma estase pós-deglutição, estase pequena, mais de 3 tentativas para a propulsão do bolo e ausência de regurgitação nasal e penetração laríngea. Ou seja, ele teve mais de 3 tentativas para a propulsão do bolo, considerado disfagia leve. Já a moderada, que é grau 2, há uma estase salivar moderada, maior estase pós-deglutição, mais de 3 tentativas para a propulsão do bolo, regurgitação nasal, né, insuficiência velofaríngea, redução da sensibilidade laríngea com penetração sem aspiração. Já o grau 3, grande estase salivar, pior acentuado do resíduo pós-deglutição, propulsão débil ou até mesmo ausente, e regurgitação nasal e aspiração traqueal, ok? É isso daqui, pessoal. Lembrar, deglutição normal até 3 tentativas. Deu 3 tentativas, clareou, ótimo. Leve, mais de 3 tentativas, porém sem penetração. Disfagia penetração, disfagia moderada penetração, que é o grau 2, e grave aspiração. Isso eu tenho que lembrar. Tratamento. O tratamento é focado na abordagem da causa e no tratamento, né, no caso do sintoma. O objetivo principal é evitar a broncoaspiração, aquilo que dá maior mortalidade. Exercícios e manobras para otimizar a deglutição, né, geralmente tem algumas fonos, né, que fazem. Vias alternativas, né, no caso, gastrostomia, né, pode ser, vamos explicar mais para frente, e cirurgias. A reabilitação fonoterápica, pensar em modificação na dieta, ou seja, com engrossantes, né, manobras facilitadoras,
né? Ajustes posturais, tipo, por exemplo, uma paralisia que prega laringe, geralmente o paciente, né, acaba inclinando o pescoço, engolindo com o pescoço inclinado. Com isso faz com que ajude um pouco mais na deglutição e com isso no fechamento, né, do ótimo, para não aspirar. E terapias facilitadoras. É um tratamento clínico, uso de drogas serotônicas, como a triptilina, escopolamina, atropina. Essas drogas têm efeito colateral de ter boca seca. Com isso acaba ajudando no tratamento. Injeção de toxina botulínica nas glândulas parótidas e submandibular para tentar diminuir a produção da saliva. E o tratamento do refluxo também ajuda nesses casos. Esse é um fluxograma bem interessante por causa do tratamento, né, do paciente disfágico. O paciente está conseguindo ingerir alimento? Beleza. Cobre pelo menos metade das requisições básicas. Então, você pode tratar com dieta bioral, suplementos líquidos e suporte enteral noturno. Cobre mais de 50%, até 70% das requisições básicas, aí sim, não precisa de suporte enteral noturno, só dieta bioral e suplementos com líquidos. E observar se ele mantém o estado nutricional. Agora ele não consegue ingerir, no caso ele vem para cá. Você passa uma sonda, se a patologia dele se resolver em menos de 6 meses, né, mantém a sonda nasointeral. Passou de 6 meses, aí você pode ter um comprometimento do estado nutricional dele, que tem que fazer uma gastrostomia. Ok? Tratamento cirúrgico. Métodos clínicos e invasivos mais conservadores falham em controlar a aspiração. Ou seja, você já tentou aquelas drogas que causam xerostomia, botox, né, e não resolveu. E aí, optar por tratamento cirúrgico. Qual o principal objetivo do tratamento cirúrgico? Interromper a aspiração, né? Depois, permitir que o paciente degluta. Depois, fonação. Ser minimamente invasiva, se possível, ser reversível. Ou seja, a prioridade é interromper a aspiração. Para a questão que eu sempre falei, broncoaspiração, que tem maior mortalidade. E o tratamento cirúrgico é a submandibulectomia, que é a retirada das glândulas submandibulares, ou a ligadura do ducto de esteno, né, a ligadura do ducto parotídeo, né, o ducto da submandibular é o bottom, da parótida esteno, tá? A miotomia do cricofaríngeo, né, ou seja, você relaxa o cricofaríngeo, que faz com que o esfíncter esofágico superior, né, faz a contração do esfíncter esofágico superior. A tiroplastia tipo 1, para pacientes que têm a paralisia da prega vocal, você medializa a prega vocal, você melhora mais a questão da disfagia. Traqueostomia, como a gente falou na aula de traqueostomia, tem que ser temporário, porque a traqueostomia, um balão, muitas vezes até piora, né? E assim, em último caso, cada vez está sendo mais difícil de socorrer, é essa separação laringotraqueal. Aí sim você vai separar toda aquela questão do trato digestivo com o trato respiratório, e aí não tem mesmo como aspirar. Ok? Felipe? Oi, posso te passar uma pergunta? Sim. É uma pergunta da Mariana. Ela pergunta o seguinte: no tratado está escrito que videoendoscopia é mais bem indicada para o estudo da fase faríngea. Porém, ela pergunta, não seria uma desvantagem do exame a visualização prejudicada na fase faríngea?
Sim, na verdade é o seguinte, ela é indicada para o estudo da fase faríngea, mas do ponto de vista complementar, né, da videodeglutograma. Porque assim, tem algumas coisas do videodeglutograma que você não consegue obter, como a questão do fechamento das pregas vocais, né, a questão da sensibilidade, não tem como você observar, muitas vezes lesões à mucosa, né, e aí assim, a questão da mobilidade da base da língua, você até tem como, mas sugerir, muitas vezes é até melhor avaliado na videoendoscopia do que na videodegluto, ok? Mas assim, tem que pensar em ser complementar. Ducto submandibular é ducto de Wharton, isso mesmo, Thiago. Essa pergunta aqui. E o Stenham é da paróquia, ok? Porque, na verdade, as glândulas submandibulares são retiradas. E na parótida, não. Na parótida você faz a ligadura do... Porque a morbidade de você fazer uma parotidectomia bilateral é muito grande, então vai só ser feita somente a ligadura do ducto. Porque você tem um facial, né? É muito menor, então a gente já faz geralmente a submandibulectomia. Indicação. Sim. Sim. Ok. Vamos para a próxima. Vamos começar aqui, doenças de glândulas salivares. Tudo bem? Ok. Ok? Vamos lá. Então, pessoal, esse é um tema que muitas vezes cai na prova e bem, se vocês... É um capítulo tranquilo de se ler no tratado, né? A gente vai fazer um levantamento aqui das principais doenças, né? E para dar aquela orientação geral para vocês estudarem melhor. Pensando na anatomia, as glândulas salivares maiores são 3 pares, responsáveis pela produção de 93% da saliva. As glândulas parótidas, né, tem aquela relação com o nervo facial, emite o ducto parotídeo que passa ali na frente do masseter, que vai desembocar ali no segundo molar superior, ali na altura do segundo molar superior. Submandibulares, relação com o nervo marginal da mandíbula, artéria e veia facial. Isso é importante na submandibulectomia. Você tem que identificar bem para você não lesar o nervo marginal da mandíbula. E as glândulas sublinguais, ele tem relação com a artéria lingual e um terço distal do ducto submandibular, que são mediais às glândulas sublinguais. Ok? Só relatando que as glândulas sublinguais ficam no espaço sublingual e as glândulas submandibulares ficam no espaço submandibular abaixo. O que divide esses espaços é o músculo milioide. As glândulas salivares menores são de 600 a 1.000 glândulas. Elas acabam ficando em quase toda a mucosa oral, menos na parte mais anterior do palato duro, né? Na gengiva que é aderida aos dentes, são mais nesses dois lugares que elas não ficam, acabam não ficando, né? Mais na parte anterior e na gengiva aderida aos dentes. No tratado, eles falam 500 ml de saliva por dia, mas vários autores, o Cummings, eles falam que é de 1 litro
1,2 litros por dia de saliva. Aqui a gente já falou, né? Aqui é a parótida, né? Que passa o ducto aqui, feito uma seta, desemboca no segundo molar superior, né? E aqui o músculo bilioide dividindo os espaços sublingual e espaço submandibular. Na verdade, a glândula submandibular, ela abraça o músculo bilioide. Ela tem uma porção também aqui acima do bilioide e emite o ducto o ducto que vai desembocar ali do lado dos ductos, vão desembocar paramediano ao freno lingual. A saliva produzida pelas glândulas, né, tem função digestiva, bactericida, também a questão da gustação, facilita, né, a questão da percepção do gosto. Então, também uma função imunológica, limpeza e proteção dos dentes. Aqueles pacientes de respirador orais, no caso a boca fica mais seca, né, tem maior incidência de cáries. Aqui tem ação digestiva ptialina e bactericida a lisozima, que são enzimas contidas na saliva. A produção da saliva tem um controle neuroautônomo, simpático e parasimpático, mais importante o parasimpático, e as unidades secretoras nos ácidos, né? E com isso desembocam os ácidos nos ductos, e o ducto desemboca na cavidade oral. O quadro clínico das patologias das glândulas salivares, né, depende de cada patologia, pode ter dor, paralisia ou até mesmo massa fixa, né, nas glândulas. O exame físico se baseia na palpação das glândulas, né, na parótida você consegue externamente, nas glândulas subangulares você faz a ação bidigital, né, e você também avalia da mímica facial, que o nervo facial ele passa por dentro da parótida, até mesmo fazendo a divisão da parte superficial e profunda da parótida. Inspeção da mucosa, periducto e secreção glandular. Isso é importante, muitas vezes pode ter uma secreção purulenta, né, a expressão. Exames complementares. A ultrassonografia. Você vê a questão da topografia da lesão, o conteúdo da lesão, principalmente lesões císticas, é bem definido na ultrassonografia. E também você pode guiar a pulsão aspirativa por agulha fina. É bastante útil a ultrassonografia nesses casos. E a tomografia computadorizada, é um exame de escolha para glândulas salivares maiores. Ver bem a característica da lesão, às vezes pedir com contraste, e relação com estruturas adjacentes. E cada vez mais, né, até citado agora no Tratado Novo, a cialorressonância magnética. Muitas vezes até nem precisa de contraste a saliva em T2, dá para ver bem o trajeto na cialorressonância. Aqui tem boa definição de ver partes moles, né, a ressonância. Função aspirativa por agulha fina, né, você vê o diagnóstico citológico, né, é importante a aspiração por agulha fina, e muitas vezes em questão do tumor, porque devido você causa menos disseminação do tumor, devido à agulha ser fina, e até mesmo diminui muito a incidência de fístula. Assim, em alguns micobacterioses, tal, você pode, devido o PAF, você diminui a incidência de fístula. Biópsia. Conduta de rotina para glândulas salivares menores, ou seja, alguns tumores de glândulas salivares menores, remover tudo. Toda a lesão, tá? E exceção para
glândulas salivares maiores. As glândulas salivares maiores, geralmente, você faz um PAF. Você faz PAF em tumor de glândula salivar menor. Você remove totalmente. E tem algumas afecções glandulares congênitas, são raras e geralmente associadas a alterações do primeiro arco branquial. No caso, vamos para as afecções glandulares não tumorais, né? A cialadenite aguda viral, que é a cachumba, é a mais frequente, causada pelo paramyxovírus endêmico. Geralmente, o período de incubação é 2 a 3 semanas, pode cometer uma ou as duas parótidas, né? Mais comum na parótida, mais comum em crianças de 4 a 6 anos. Né? Diminuiu bem a incidência devido à vacinação, né? A tríplice viral. Cachumba, rubéola e sarampo. Outros vírus, tomégalos, coxsackie, parainfluenza, Epstein-Barr e ecovírus podem causar parotidite, cialadenite também. E também a questão do HIV, né, que é um aumento cístico e linfoproliferativo, principalmente da parótida, que pode até ser o diagnóstico inicial do caso da AIDS, né? Esse é ligado ao HIV, associado ao HIV. E muitas vezes aumento da parótida, boca seca e artralgia. O principal diagnóstico diferencial aí é a síndrome de Sjögren, mas aqueles fator reumatoide, FAN, geralmente não está positivo e, no caso, é relacionado ao vírus mesmo. Tratamento sintomático, calor local, anti-inflamatório, hidratação e cialoglobos. Para estimular a salivação. Aqui uma criança, né, com edema parotídeo, unilateral, pode ser bilateral. É a cialadenite supurativa aguda, né? Geralmente em paciente pós-cirurgia, né? Pós-cirurgia abdominal, né? Pacientes com má higiene oral, pacientes diabéticos, e a cialadenite ela é causada pela infecção. A bactéria vai retrógrada da cavidade oral para a glândula, principalmente na parótida, né? Em pacientes pós-cirurgia abdominal. O quadro clínico, o abolamento, como a gente vê aqui, o abolamento, a pele pode ficar mais avermelhada, dor local e febre. Na expressão, pode ter secreção purulenta e a principal complicação é ter um abscesso. Aí, exame de imagem na suspeita de abscesso, você tem que pedir uma tomografia com contraste. O tratamento no caso, antibiótico, pegando gram positivo e gram negativo, você pode dar uma amoxicilina mascaloplonato, uma céfalo de segunda ou uma clindamicina. Principal Staphylococcus aureus, superior a 90%, e também, na metade dos casos, anaeróbio é presente. Importante, pessoal, para prevenir esses casos, paciente pós-cirurgia abdominal, você tem que hidratar bem o paciente. Realmente, essa desidratação desses pacientes aqui acaba causando a cialadenite. No caso, suporte, hidratação, higiene oral e drenagem de coleções, se houver, se tiver um abscesso, né, que é a principal complicação. Já a parotidite supurativa recorrente, que após a cachumba, que é a primeira, né, é a doença inflamatória da glândula salivar mais comum na infância. Realmente dá mais em meninos de 3 a 6 anos, e após o início, né, toma recorrente, aumento das glândulas parótidas, prostração e dor após a ingestão de alimento, pode até ter trismo,
ou saída exudada pelo ducto isolante, principalmente de Streptococcus viridans, tá? Por isso que, em alguns casos, o paciente acaba dando um antibiótico, uma céfalo de primeira, para esses casos. Pode ter dilatações dos canalículos em metaplasia, né? Alguns autores até que falam que é fator pneumônico, mas outros que não. Episódio agudo evolui espontânea, que geralmente em 3 a 10 dias, geralmente se resolve nesse período de tempo. E o tratamento, antibiótico terapia sistêmica, geralmente com céfalo de primeira, massagem local, higiene oral, hidratação e sintomáticos. É o suficiente para tratar as crises. E as crises são muito variadas, pode demorar de 3 semanas a alguns meses a repetição dessas crises. E a maioria dos casos acaba melhorando na adolescência, essa paroxidite supurativa recorrente. Já se a adenite crônica afeta principalmente, no caso, as paróticas, é mais frequente em mulher, a diminuição de secreção, há uma diminuição da secreção glandular, alterações das características da saliva, né, fica secreção de boca seca, há uma destruição do parênquima e substituição por tecido fibroso, tem um infiltrado linfocítico, né, e a etiologia é incerta, pode ser autoimune, no caso, ou obstrutiva, por algum cálculo, ou até mesmo genética. O caso clínico, aumento do volume glandular com pouca dor e saída escassa de saliva pelo ducto, onde se toma a boca seca. E o tratamento, suporte sintomático, antibióticos e infecção secundária, pode também fazer dilatação e até mesmo exérese da lesão da parótida quando há uma questão estética envolvida, né? Muito aumentado, né? Síndrome de Sjögren. Síndrome de Sjögren é uma doença autoimune, acomete muito mais mulheres por volta de 50 anos. Há uma infiltração do parênquima por linfócito B, também tem infiltração linfocítica, né? Pode ter relação com doenças do colágeno. Quadro clínico, xerostomia, ceratoconsjuntivite cíclica, né? Até mesmo o Sjögren era um oftalmologista sueco, né? Que acabou dando nome a essa doença. Aumento progressivo do volume da glândula e pode evoluir com linfoma. Se não me engano, o tratado fala que é 18,6 vezes mais comum evoluir com linfoma do que a população geral. Diagnóstica pelo quadro clínico, já falei, né, xerostomia, ceratoconsjuntivite cíclica, olho seco, né, biópsia de glândula salivar menor, geralmente faz uma biópsia do lábio inferior, há um infiltrado linfocítico focal, uma lipossubstituição com fibrose. E aí, vão positivos, fator reumatoide 80%, mais a metade tem o fator antinúcleo FAM positivo, e anti-RO e anti-LA também positivos. O tratamento, corticoide, hidratação oral, saliva artificial e gotas oftalmológicas. Também, nos casos graves, pode dar aqueles imunomoduladores e imunossupressores também. Celulitise, né, que é, no caso, cálculo nos ductos. Geralmente pacientes acima de 50 anos. Acontece mais nas glândulas submandibulares que nas glândulas parótidas e lingual. Por quê? Porque a saliva das glândulas submandibulares é uma saliva mais viscosa, mais espessa, né? Tem também mais alcalina, no caso pode, né, consideração de cálcio e fosfato, e o fluxo antigravitacional, né? Depois que, principalmente, ele... e também a questão do pensamento do milioide, né, do ducto, que também é uma
das causas da estase ali e causar o cálculo. Etiologia desconhecida, alguns autores falam em relação a trauma, inflamações prévias com lesão ductal, pode gerar os cálculos. E no caso, o cálculo pode causar célula de dente repetição. E a única doença sistêmica que foi causa de cálculo é a gota, né? Quadro clínico. Do local pós-prandial, né, devido à produção maior de saliva e a estase, devido ao cálculo, abalamento durante a alimentação, melhora a pós-drenagem da secreção e pode ser recidivante. E pode ter infecção secundária devido à estase salivar. Diagnóstico. Como já falei, o exame de imagem pode ser, quando é radiopaco, você pode, se um simples raio-x, você pode ver, né, a cialografia e o tratamento sintomático nas crises, excesso do cálculo, quando dá para ver o cálculo, dá para sentir o cálculo na palpação bidigital, né? No ducto submandibular, você pode ordenhar, né, e sair pelo orifício do ducto, né? Ou até mesmo você fazer um corte em cima e por cima do cálculo no ducto e fazer exérese do cálculo. E até mesmo fazer por cialoendoscopia, né? Você tem a foto aqui, né? Entra pelo ducto, pelo hóspede do ducto e remove. Ou até mesmo começar a ter cialodinite de repetição, né? Fazer o exérese da glândula submandibular. A cialodenose nada mais é que o aumento da glândula salivar não neoplásico e também não inflamatório. E acontece mais na parótida. A etiopatogenia é totalmente desconhecida, é bem comum em obeso, né? Também em paciente desnutrido, alcoolismo, desnutrição, anorexia nervosa, doenças de má absorção, doenças celíacas e ansiostomia também pode causar cialodenose, que nada mais é que um aumento não neoplásico e não inflamatório da parótida. Já as afecções neoplásicas, 1% das neoplasias de cabeça e pescoço. É raro. Localização, 80% da parótida, 10 a 15% submandibular e o restante sublingual e glândulas menores. As afecções neoplásicas benignas, a maioria, as epiteliais, no caso, adenoma pneumónico primeiro, tumor de Warthin e Warthin, ou com sintomas. Já as malignas, primeiro vem o carcinoma bucoepidermoide, carcinoma adenoide cístico e o carcinoma exadenoma pneumónico. Tá bom? Isso aqui é importante, muitas vezes cai em prova. Quanto menor a glândula, maior a probabilidade da neoplasia ser maligna. Ou seja, vamos supor esse tumor aqui, né, impacto, né, o tumor de glândula salivar menor, né, tem as mesmas características de um tumor benigno. Faz parte? Não. Faz exérese total, né? E quanto menor, maior a possibilidade de ser maligna, ou seja, pode ser essa lesão ser maligna, e aí isso tem que gravar. Os tumores mais frequentes por glândulas. O mais frequente na parótida é o adenoma pneumónico, tumor de Warthin, carcinoma bucoepidermoide. Já nas outras glândulas, tanto submandibular e menores, adenoma pneumónico, carcinoma adenoide cístico e carcinoma bucoepidermoide. Vamos falar cada um desses aí. O diagnóstico nas glândulas salivares maiores são facilmente acessíveis com o PAF, como eu já falei,
tumores de glândulas salivares menores, biópsia excisional. Tomografia computadorizada usada de ressonância para estadiamento e planejamento terapêutico dos tumores, né? Sempre com contraste. Okay? Adenoma pleomórfico, né? Mais comum em mulheres, terceira e quarta década de vida, mais comum na parótida no polo inferior, apesar de Bexeri tem tendência à recidiva, origem nas células do ducto intercalado e miopiteliais, muitas vezes isso cai em prova, é raro, mas pode cair, e o tratamento parodontictomia com preservação do nervo facial. Geralmente você faz uma parodontictomia superficial, né, onde na maioria das vezes está o tumor, e resolve. Tumor de Watson também é o cistoadenoma papilífero linfomatoso. Acontece somente na glândula parótida. Maioria dos homens tem uma história, às vezes, de fumo, quinta e sexta década de vida. Pode acontecer bilateral, mais raro, e baixa chance de recidiva. As origens das células ductais ectópicas presentes nos linfonodos intraparotídeos, mais comum. E o tratamento para parodontictomia com preservação do nervo facial. Os oncocintomas mais comum em idosos, acima de 60 anos, pode ser confundido com o tumor de Watson, nódulo único e circunscrito, e a origem nas células do ducto estriado. Tratamento cirúrgico, mesma coisa, com preservação do nervo facial. Já o carcinoma mucoepidermoide é o tumor mais maligno, o tumor maligno mais comum na parótida. Tá? Isso tem que gravar. De células mucosas, escamosas, intermediárias e claras. Tá? Pode ser de alto e baixo grau, a gente vai falar mais na frente, essa questão de ser alto ou baixo grau. A idade é muito variável, pode variar de 30 a 80 anos e um pouco mais comum em mulheres. Pode ter meta para linfonodos cervicais e a tratamento de ressecção cirúrgica, dependendo do caso, que vai ver mais na frente. O carcinoma adenoide cístico é a neoplasia maligna mais comum na glândula submandibular, né, o mucoepidermoide na parótida, e o adenoide cístico mais comum na glândula submandibular e menores. É originado das células ductais e mioepiteliais. Idade entre quarta e sexta década de vida. É agressivo com disseminação pelo nervo facial, precocemente. Ou seja, tem que ficar atento, né? Tumor, quando aconteceu lá, e já pegou o nervo facial, mas ele tem que pensar em adenoide cístico. Pode ter metástase cervical já no diagnóstico. Menor expressão da E-caderina, realmente o tumor é maior e produz mais metástases, né? Ou seja, o estudo disso aqui é importante no planejamento. E o tratamento é a ressecção cirúrgica. O carcinoma ex-adenoma pleomórfico é uma malignização de um adenoma pleomórfico preexistente, né? Originário das células epiteliais, alta agressividade, concentração de tecidos adjacentes e metas linfonoidais. Um prognóstico ruim. Então, os tumores malignos são classificados em baixo e alto grau, né? E aí os parâmetros de classificação, para você saber se é de baixo ou alto grau, você dá um valor de mais 2 para o componente intracístico, se tem o componente cístico, alguns cistos ocupam menos de 20% do tumor, né? Aí você atribui 2 ao valor. Invasão neural, necrose, no campo de aumento de 10 no microscópio, ter mais de 4 mitoses, você também soma como no total de pontos. E anaplasia. Aí, no total de pontos, deu menos que 4, baixo grau, 5 a 6 intermediário e acima de 7,
alto grau, ok? Aqui só para citar, a neoplasia não epitelial benigna é o hemangioma. Realmente a massa amolecida, passa por fase de crescimento e, na maioria das vezes, evolui com o tempo. Alô, Felipe, tudo bem? Tem alguma pergunta? Oi, Luiz. Não tem nenhuma pergunta. Só o Lucimar fez um comentário entre a associação de linfoma não Hodgkin e a síndrome de Sjögren, que no tratado fala em 18V, mas ele já leu em outras fontes que essa incidência é muito maior. Eu também eu li, se eu não me engano, foi no Bailey, ou foi no Cummings, que ele fala que até uma questão que, se eu não me engano, é uma questão do livro baseado no Bailey, que a resposta é 40. Exatamente. 40 vezes. E aí, eu até repeti, por causa disso mesmo, eu peguei essa questão e coloquei nas questões, e coloquei, vocês vão ver, porque se cair na prova é 18, né, porque tem no tratado, né. Eu acho difícil uma prova disso cair, porque quando fica assim, meio dúbio, eles acabam não pondo. Ok? Ok, é isso aí. Isso é tudo que conversou mesmo. Então vamos aqui, refluxo, desculpa, estou falando aqui sobre refluxo faringolaríngeo. Isso é um tema bastante prevalente no consultório, né? E muitas vezes, devido a algumas peculiaridades, muitas vezes cai na prova. Então vamos definir doença do refluxo esofágico. Nada mais é que o refluxo retrógrado do conteúdo gastroduodenal para o esôfago, acarretando sintomas e sinais esofagianos e ou extraesofagianos, né? É mesmo, né, varígicos. E isso pode também acontecer pela competência do esfíncter esofágico inferior. Já o refluxo laringofaríngeo é um refluxo gastroesofágico que atinge um nível superior ao esfíncter esofágico superior e que pode acometer a faringe, a laringe e até mesmo a árvore traqueobronca. Tem algumas peculiaridades, né, dos sintomas e até mesmo no diagnóstico, né. Já a doença do refluxo gastroesofágico, o paciente tem uma pirose, azia, regurgitação e esofagite. É bem típico. Já no refluxo faringolaríngeo, pode não acontecer esses sintomas. Pode ter rouquidão, pigarro, globus faríngeo e o esôfago, o endoscopia digestiva alta normal, né? E assim, o paciente pode ter refluxo faringolaríngeo e ter pirose e azia só em 50% dos casos. Já a doença do refluxo gastroesofágico, há um refluxo em posição supina, né? Paciente deitado, refluxo ao deitar, e há uma exposição prolongada ao ácido, né? Já o refluxo faringolaríngeo, o refluxo pode ser em função ortostática ao longo do dia e uma pequena exposição ao ácido, 1 ou 2 vezes de regurgitação, é suficiente já para dar sintoma. Não precisa uma exposição prolongada do ácido gástrico. Já aqui no doença refluxo gastroesofágico, há um comprometimento do esfíncter esofágico inferior e uma desmotilidade esofágica que pode acontecer. Já no refluxo faringolaríngeo, há um comprometimento do esfíncter esofágico superior e uma motilidade esofágica normal. A causa nada mais é que uma irritação química local sobre a mucosa do ácido, causando uma dilatação do espaço intercelular da mucosa, né, com isso sendo mais fácil a erosão e a lesão e até mesmo a ulceração. Okay?
doença do refluxo é dividida em não erosiva e erosiva. Né? A não erosiva é a mais frequente. O diagnóstico é clínico, porque não há lesão, né? Não há lesão visível. E o tratamento é um teste terapêutico. Já a erosiva, há uma apresentação clássica, né? Tem a lesão na endoscopia digestiva alta, há uma alta taxa de recidiva no tratamento e considerar tratamento de manutenção. Os mecanismos de proteção, como eu já falei, esfíncter esofágico inferior, a motilidade esofágica, a resistência da mucosa esofágica à lesão tecidual, né, devido a mucosa ser ou não mais resistente à questão daquela dilatação devido à irritação química, o esfíncter esofágico superior e o batimento mucociliar, a saliva também, e a presença da anidrase carbônica na saliva, isso é importante também. Sintomas laríngeo, pigarro, aquela sensação como tem algo preso na garganta, globus faríngeo, aquela sensação de uma bola na garganta, disfonia, tosse, né, principalmente noturna, odinofagia, né, dor ao engolir, disfagia, dificuldade de engolir, aquela sensação do gotejamento pós-nasal, até mesmo apneia, né, quando fala, cialorreia, amargor na boca e a litose. Só aqui enfatizando a questão da litose no refluxo, é um diagnóstico de exclusão, tá? Isso é importante. Espasmo laríngeo diurnos. Aquele paciente tosse, começa a dar aquela sensação de engasgo, dá um espasmo devido à irritação química local do asma. Aqui, o pseudosulco, que é devido ao refluxo faringolaríngeo, né, há um edema subglótico. Isso é importante, eu coloquei aqui o sulco verdadeiro e o pseudosulco. Como você diferencia um pseudosulco do sulco verdadeiro? O pseudosulco, ele é um edema subglótico, a borda da prega vocal está íntegra, é um edema subglótico que vai até a comissura posterior, até a comissura posterior. Já o sulco verdadeiro, ele se encontra na borda livre e ele termina no processo vocal. Okay? Isso é a questão da diferenciação aí. O pseudosulco é muito mais, no caso, é um dos sinais de refluxo faringolaríngeo. Outros sinais: edema interaricionário e retrocricoide. Tem alguns autores que falam que encontraram mais de 60% a 80% dos casos. Edema das pregas vocais. O granuloma, né, de processo vocal. Outros sinais: edema de pregas vestibulares e eversão de ventrículo, né? Tanto o edema subglótico, né, que é aquele que a gente mostrou aqui atrás, o pseudosulco, né, e edemas de pregas e a eversão do ventrículo, isso é bem característico do refluxo faringolaríngeo, leucoplasia, pólipos e até mesmo úlceras. Em crianças, estenose subglótica, estenose glótica posterior, laringomalácia e asma. Na verdade, muitas vezes, tipo a laringomalácia, a asma, não são causados sim pelo refluxo, mas o refluxo, ele ajuda a piorar os sintomas. Muitas vezes, o paciente com laringomalácia, asma, acaba sendo tratado com inibidor de bomba de Cotton para diminuir os sintomas, ok? Porque acaba agravando o refluxo, agravando essas patologias. O diagnóstico: anamnese, super importante para você ver sintomas típicos e atípicos. Quais são os sintomas típicos?
de refluxo. Pirose e regurgitação, né? Tem um valor preditivo, porém baixa especificidade, não dá para saber exatamente o que é refluxo. Cialorreia, eructação, plenitude e opressão retroesternal. Já os atípicos, dor torácica, rouquidão, pigarro e globos. Tá? Esses aqui são os atípicos. Okay? Aumento da pressão abdominal pode ser acontecido por um paciente obeso, né? Isso pode ser de piorar o refluxo. O teste terapêutico, você vai começar um tratamento medicamentoso em pacientes abaixo de 45 anos sem sinais de alarme. Né? Quais são os sinais de alarme? Isso é importante saber. Anemia, hemorragia digestiva, perda de peso, disfagia, dor ao engolir, paciente acima de 35 anos, já idosos não vai estar incluso aqui, né? História familiar de câncer, né? No caso, se o paciente tiver um desses aqui, né, já é considerado sinal de alarme, né? E você não vai fazer teste terapêutico, você vai fazer essa. Ou seja, inclui todos esses, não tem nenhum desses sinais, se tem abaixo de 45 anos, você pode começar o tratamento. Você também pode pedir uma videoesofagografia, manometria, quando tem uma disfagia associada, um refluxo com disfagia associada, e a cintilografia em crianças, que é menos invasiva. Né? E quando pedir endoscopia digestiva alta, né? Paciente com sintomas mais de 2 vezes por semana, prolongado, mais 4 a 8 semanas, né? Você pede a endoscopia, a sensibilidade abaixo, volta 50%. Por quê? Porque muitas vezes o paciente pode ter sintomas de refluxo com a endoscopia normal. 50% dos casos, a endoscopia normal. Recomendado antes do início do tratamento, para aqueles pacientes que têm sinais de alarme, todos com idade acima de 45 anos e menor de 45 anos com sinais de alerta. Você tem sinais de alerta, mais de 45 anos faz endoscopia. Também tem a pH-metria e impedância esofagiana de 24 horas. Você pode fazer antes da intervenção cirúrgica, né, a aplicatura, no caso. Paciente que tem a endoscopia digestiva alta negativa e continua com refluxo. Paciente refratário ao tratamento com inibidor de bomba de prótons. Pesquisa de refluxo não ácido e dor torácica refratária ao tratamento. Né? O trator e tudo pega uma pH-metria. No caso, tratamentos de medidas comportamentais, você pode orientar o paciente. Evitar de barriga cheia, ou seja, se alimentar 2, 3 horas antes de deitar. Cabeceira da cama elevada acima de 15 centímetros, perda de peso, né, para diminuir a pressão intraabdominal nos obesos. Refeições de pequeno volume com pouco líquido, ou seja, fracionar a alimentação com pouco líquido para diminuir também a pressão no estômago. Evitar cafeína, menta, cigarro, frutas cítricas, gordura, álcool, refrigerante, hortelã. Por quê? Porque isso aí eles podem relaxar o esfíncter esofágico inferior, né, com isso facilitar o refluxo. Evitar medicamentos também, fazer a mesma coisa que os alimentos. Nitrato, teofina, anticolinético, alendronato, doxiciclina, quinidina e anti-inflamatório não hormonal, que é bem comum, né? Você tem que evitar. Tratamento clínico, antiácido, é só para alívio sintomático, você não vai fazer um tratamento a longo prazo com antiácido. Bloqueadores de H2, cimetidina, muito efeito colateral, mais comum ranitidina. Indicado para esofagite erosiva leve, por curto período. Por quê? Porque por causa da taquifilaxia.
anafilaxia é aquela diminuição do efeito da medicação em usos, diminuição do efeito em pouco tempo em uso de doses consecutivas. Em pouco tempo já não faz efeito, por isso que tem que ser em curto período. Fossinóticos, metoclopramida, domperidona, bromopida, nunca sozinho, mas sim associado a um inibidor de bomba de próton, né, que é mais um omeprazol. O inibidor de bomba de próton é a primeira escolha, no caso, muitas vezes até cicatriza lesões. Tratamento, quanto tempo dá o inibidor de bomba de próton? 4 a 8 semanas. Você pode até dobrar a dose se complicações ou manifestações atípicas. Em sucesso terapêutico, fale após 12 semanas de tratamento. Dose dobrada por mais 12 semanas. Mesmo assim, pensar em cirurgia, tá bom? Aí, o fluxograma interessante aqui, faz a história do exame físico do paciente. Tem sintomas típicos de fluxo. Você faz medidas comportamentais, mas inibidor de bomba de próton, né? Melhora a remissão, reduzir, até mesmo suspender. Persistiu, apesar do tratamento experimental, endoscopia, né? Agora aqui, aquele paciente com idade acima de 45 anos, sintoma mais 2 vezes por semana, mais 4 a 8 semanas, manifestação de alarme e manifestações atípicas, aí você já pede endoscopia, né? E aí, assim, se normal ou alterada, você vai entrar com medidas comportamentais, mas inibidor de bomba de próton, né? E aí, se melhorou, você reduz ou suspende. Inalterado, você repetiu 2 vezes, investigou, aí você faz a cirurgia, que é a fundoplicatura. Ok? É isso aí, pessoal. Alguma dúvida, Felipe? Não, legal, Luiz. Acho que não tem nenhuma dúvida. Se você quiser começar a aula de testes, fica à vontade, qualquer coisa eu te passo, tá bom? Tá bom. Vamos lá para as questões. A gente adicionou várias questões aí. E até aquela questão lá que a gente tinha falado. Vamos lá, questão 1. Mulher de 44 anos com diabetes mellitus apresenta a história de dor ao engolir em região submandibular esquerda há 2 dias. Secreção purulenta no assoalho lingual. A tomografia evidencia aumento de glândula submandibular direita e um cálculo intraductal de 3 mm. Sua glicemia está a 13,20. Qual o próximo passo na conduta? Se a endoscopia, remoção do cálculo, internação, antibiótico endovenoso e controle da glicemia, antibiótico anti-estafilococo oral, cialogogo e massagem da glândula, remoção transoral do cálculo. Então, pessoal, aqui um aspecto aqui do cálculo, né? Já está, você vê aqui esse abaulamento aqui, distal cálculo, né? E uma dilatação retrógrada, né, devido ao P. Aqui você vê um raio-x, né, em AP com um cálculo radiopaco, ok? E o tratamento de internação, antibiótico intravenoso e controle da glicemia. Primeiro você tem que resolver a cialoadenite, que a paciente está, para depois você pensar em tentar resolver o cálculo. Faz primeiro a parte clínica, para depois ver a questão se você consegue ou não resolver o cálculo. Questão 2. Mulher de 68 anos refere boca seca. É hipertensa em uso de atenolol e utiliza sertralina por ansiedade. Selecione a alternativa correta. Biópsia de lábio para diagnóstico de síndrome de Sjögren. Cialoendoscopia para afastar fatores obstrutivos. Reavaliar o uso de antidepressivo.
solicitar endoscopia digestiva alta. Então, pessoal, aqui, até 68 anos, ela usa sertralina. Sertralina, né, é um inibidor da captação de serotonina, que tem como um dos principais efeitos colaterais serostomia, né? E no caso aqui, biópsia de lado, síndrome de Sjögren, o paciente não tem artralgia, não tem olho seco, já aí de cara na biópsia de lábio, né, se olha endoscopia, não. Primeiro é avaliar aqui a questão do antidepressivo. Questão 3. Mulher de 81 anos apresenta no sexto PO de hemicolectomia com edema e dor em região pré-auricular direita, fluido purulento em ducto de existência, ou estema, né, tem alguns autores que falam, centrismo. Além de hidratação, qual o principal alvo da terapia antibiótica? Klebsiella pneumoniae, Streptococcus viridans, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus. Então, pessoal, aqui é aquela questão do cialodinite aguda, né, supurativa, né, que é bem típico em PO de cirurgia abdominal, né? No caso, Staphylococcus aureus é o principal, e também você tem que na cobertura antibiótica cobrir também anaeróbios, que pode acontecer em 43% dos casos. Questão 4. Qual dos seguintes tumores de glândulas salivais é mais acelerador em invasão perineural? Que a gente colocou, né? Células assassinárias, adenoide cístico, carcinoma mucoepidermoide de alto grau ou carcinoma espinocelular. Se comentou bem, até enfatizei, né? Adenoide cístico tem bastante, ele é bastante agressivo, né? Na questão da invasão perineural. Qual das seguintes glândulas produz a maioria da saliva não estimulada? Parótidas, glândulas salivares menores, glândulas sublinguais e glândulas submandibulares. Então, as glândulas submandibulares, tá, pessoal? É o que mais produz. Tá? 65% da saliva são as glândulas submandibulares. Tá? Questão 6. Baseado na teoria multicelular da formação dos tumores, o carcinoma mucoepidermoide origina das células do ducto excretor, das células acinárias, células do ducto estriado, células do ducto intercalado. Então, células do ducto excretor, mucoepidermoide e carcinoma espinocelular. Isso aqui, coloquei aqui para se cair na prova, se lembrando dessa questão, já. E as células do ducto intercalado originam adenoma pleomórfico, tumor de Watson e adenocarcinoma. Ok? Questão 7. Mulher de 36 anos realizou exame de ressonância magnética por crises recorrentes de cefaleia pulsátil hemicraniana esquerda após consumo de chocolate. No exame foi descrito um nódulo de 1,5 cm na posição superficial da glândula parótida esquerda, com isosinal em T1 e sinal hiperintenso em T2. Qual o diagnóstico mais provável? Malformação arteriovenosa e a relação cefaleia? Cisto linfoepitelial e não há relação com a cefaleia. Adenoma pleomórfico e não há relação com a cefaleia. Linfonodomegalia associada à toxoplasmose e a relação com a cefaleia. Então, pessoal, aqui vocês têm que... Foi um achado, na verdade, né? Que é o tumor mais comum, né? O adenoma pleomórfico. No caso, foi um achado, foi lá investigar a enxaqueca. E, no caso, foi achar aqui o adenoma pleomórfico. Não tem nenhuma relação com a dor de cabeça. Questão 8. Quais células são responsáveis pela produção da secreção primária da saliva? Isso aqui é a questão da anatomia da glândula salivar, né? Células mioepiteliais, células ductais, células acinárias e as células basais, né? São as células acinárias, né? São as produtoras de saliva.
as células mioepiteliais contribuem para mover a saliva ao ducto excretor, né? Ela acaba fazendo né? Elas contraem, né? E faz com que expelem a saliva para o ducto. Células ductais, que formam o ducto, e as células basais são capazes de diferenciar em células ductais. Okay? Aqui. Questão 9. Qual das células salivares são mais sensíveis à lesão por... Qual das glândulas salivares são mais sensíveis à lesão por radiação? Sublinguares, parótidas, sublinguais ou salivares menores? Então, são as parótidas, tá? São as mais sensíveis. Questão 10. Qual das seguintes alternativas é verdadeira para o teste diagnóstico do refluxo faringolaríngeo? pH-metria 24 horas é altamente efetiva para identificar o refluxo ácido. Presença de esofagite na endoscopia digestiva alta é necessária para diagnosticar refluxo faringolaríngeo. Uma resposta positiva ao inibidor de bomba de prótons é diagnóstico de refluxo faringolaríngeo. Demonstração de pressão anormal de esfíncter esofágico inferior na manometria é diagnóstico de refluxo faringolaríngeo. Então, pessoal, para o teste, a pH-metria é altamente efetiva para a identificação de refluxo ácido. Isso aí. Agora sim, aqui, ó, a presença de esofagite na endoscopia é necessária? Não necessariamente. Né? Pode ter esofagite e não ter refluxo, ou até mesmo pode não encontrar nada na endoscopia. Né? Como a gente falou, 50% dos casos, e o paciente ter refluxo. Okay? Questão 11. Paciente de 45 anos mantém disfagia 12 meses após um AVC, dentro da aspiração cerebral. Traqueostomizado e tem aspiração severa. Tem uma gastrostomia percutânea endoscópica e deseja ter alta hospitalar. Qual das seguintes alternativas é mais adequada para este paciente? Separação laringotraqueal, colocar um estente laríngeo e mudá-lo mensalmente, substituir por uma cânula de traqueostomia com cuff B e C e alta hospitalar sem qualquer intervenção. Então vamos lá, pessoal. Paciente de 45 anos, tem um AVC, há 12 meses, tem traqueostomizado e tem aspiração severa. A gente sabe que a traqueostomia até piora, né? Pode piorar a aspiração, né, se você não colocar o cuff. Tem uma gastrostomia, né, ou seja, ele se alimenta pela gastrostomia. No caso, se você colocar um, né, isso não vai também impedir totalmente de você ter, e muitas vezes até piora, né, a disfagia devido ao cuff, né? No caso, e o cuff não pode ficar por muito tempo. Assim você pode até mesmo dar uma lesão traqueal, né? No caso, como ele há mais de 12 meses com uma aspiração severa, o mais indicado, e já tem traqueostomia, é indicado fazer a separação laringotraqueal. Ele tem gastrostomia, é traqueostomizado, né, faz uma separação laringotraqueal, isso com certeza você não vai ter, no caso, aspiração. É interessante esses pacientes com separação laringotraqueal, você tem que ter muito cuidado em banheira, né? No caso, não tem como proteção da via aérea. Questão 12. Sinal comumente associado com refluxo laringofaríngeo inclui anorreia anterior, granuloma laríngeo posterior, paralisia de prega vocal, osteoartrite cervical, atrofia de prega vocal. Então, qual mais comumente? É o granuloma laríngeo posterior, entre estes aqui, né? Mas assim, são mais comum hiperemia edema de retrocricoide ou interaditenoide, ok? Um dos mais comuns. Mas entre essas aqui, o granuloma laríngeo posterior que a gente vê aqui
no processo vocal. Questão 13. Em videodeglutograma, a epiglote não inverteu durante a fase faríngea da deglutição. Qual das seguintes alternativas é a causadora? Paresia de prega epiglótica, retardo faríngeo, estase salivar de um dos seios perifórmicos, fraqueza da base da língua ou acalásia esofágica. Então, como eu falei para vocês, né, como é que acontece a questão da fase faríngea da deglutição, né? A laringe, ela é anterior, ela faz aquele movimento antero-superior, né, que acompanha o ocioide. A base da língua vai para posterior, que empurra a epiglote, que acaba fechando a supraglote. E também tem a abdução das pregas vocais falsas e verdadeiras. Ou seja, se a base da língua está fraca, né, se uma atrofia ali da base da língua, não vai ter a horizontalização da epiglote, com isso vai ter essa disfagia. Questão 14. Refluxo do conteúdo gástrico é melhor tratado por 3 meses de ranitidina, 3 vezes de omeprazol, fundo aplicatório laparoscópico, 3 meses de ciproflato ou 3 meses de terapia com cocinético, né? Essa é uma pegadinha, né? Que é melhor tratar do fundo aplicatório, que é a questão de resolução do problema, né? Aí muitas vezes você fica, é a B, não, o fundo aplicatório você vai resolver o conteúdo por definitivo, né? Questão 15. Para avaliar as queixas de disfagia após AVC isquêmico, a videofluoroscopia da deglutição oferece qual vantagem sobre a videoendoscopia da deglutição? Okay? A videofluoroscopia, ou videodeglutograma, né? Avaliação da mobilidade da prega vocal, detecção de franca aspiração, avaliação da elevação iolaríngea, avaliação da patologia mucosa faríngea laríngea e avaliação da patologia da mucosa faríngea. Ou seja, aqui, para matar essa questão, é bem interessante você fazer uma anaso e ver o que você vê fazendo a anaso. Você consegue avaliar? Você consegue avaliar a mobilidade da prega vocal? Sim. Detecção de franca aspiração? Sim. Avaliação da patologia da mucosa faríngea laríngea, da mucosa da faringe? Sim. Agora, a avaliação da elevação iolaríngea é muito difícil você avaliar numa nasofibroscopia, né? Então, essa deve ser. Questão 16. Paciente de 47 anos com uma massa firme adjacente ao primeiro molar maxilar. Qual é o diagnóstico mais provável? Carcinoma espinocelular, tumor de glândula salivar menor, tumor odontogênico, hiperplasia pseudoepiteliomatose. No caso, mais comum aqui é um tumor de glândula salivar menor, né? Que sempre, aqui eu vou enfatizar, biópsia excisional, tirar a lesão toda, tá? Nunca fazer parte nesses casos. Questão 17. Pacientes com síndrome de Schroeder têm aproximadamente quanto de risco relativo de desenvolvimento do linfoma de glândula parótida comparado à população normal? Aí é que está. Tem alguns livros que falam 40 vezes, como, né, alguém comentou, né? Só que aqui até coloquei aproximadamente, né? No caso 20 vezes. No tratado 18,9 vezes superior. Ok? E alguns, se não me engano, é o Bailey. Ele fala 40 vezes. Questão 18. Mulher de 29 anos com edema cervical. Quais os achados nesta tomo? Cialoadenite submandibular, cialoadenite sublingual, cialolitíase, todas as alternativas acima. Então, no caso, se você vê, há uma cialolitíase, né, causando
né, causando uma cialodenite, tanto sublingual como submandibular por dilatação retrógrada. Ok, pessoal? Dá para ver aqui a dilatação, né, do todo, ou seja, há uma cialodenite sublingual e submandibular devido à cialolitia, ou seja, todas são corretas. Questão 19. Menino de 5 anos apresenta episódios recorrentes de avoamento doloroso então ecografia de glândulas parótidas desde os 2 anos de idade. Assinala a temperatura correta a respeito da provável doença neste caso. Trata-se de infecções recorrentes pelo paramyxovírus, devendo vacinar a criança o quanto antes. A principal hipótese diagnóstica é de cialolitíase por hiperuricemia. Habitualmente, a melhora espontânea na adolescência sem necessidade de tratamento cirúrgico. A ecografia é considerada um exame padrão ouro para diagnóstico. Então, pessoal, aqui vem a parotidiite recorrente, né, que é atualmente a melhor espontânea na adolescência, né. Não precisa de tratamento cirúrgico. A cachumba não dá várias vezes, né, que é a letra A, né, e a cialolitia por hiperuricemia em criança comum e ecografia considerada padrão ouro. Não. Letra C. Questão 20. Mulher de 32 anos apresentou dor e aumento de volume da região submandibular após comer uma costela de porco temperada com limão. Há 10 anos foi operada doença de Graves após insucesso de controle com ioterapia. Assinale a alternativa correta. O diagnóstico mais provável é cialolitíase e a ultrassonografia pode evidenciar o cálculo. O mais provável é cialoadenite actínica e a ultrassonografia pode evidenciar a rolha mucosa. O quadro mais provável é de segundo tumor primário e a ultrassonografia pode evidenciar linfomegalia. O quadro mais provável nessa faixa etária é de cisto branquial e a ultrassonografia pode mostrar lesão cística com conteúdo espesso. Então, pessoal, aqui, mas vai a cialolitíase e a ultrassonografia pode evidenciar o cálculo. Acabou. Não tem nenhuma correlação com a outra doença que ela teve. Tá? Bem clássico aqui aumento de volume da região após, né, entrada com limão, até ele está enfatizado que queimar mais o estímulo, né, da produção de saliva, né, do aumento, bem típico de uma cialolitíase. Ok? Deixa eu ver. Felipe, tudo bem? Alguma questão? Ótimo. Não, por enquanto não tem nenhuma questão. É legal, deu para fazer bastante testes, né? Demoramos um pouquinho mais aí, mas foi bastante teste aí. O pessoal dá um rumo aí para estudar melhor esses temas aí. Uhum. Tem um comentário do Lucimar agradecendo a aula, a Aline também. Obrigado. Bom, Luiz, eu acho que é isso, então. Qualquer dúvida, pessoal, vocês enviem para a gente, para nós. E a semana que vem a gente continua. A gente tem aula semana que vem, né? É isso aí. E estamos acabando aí, hein, cara? Já começamos aí os testes, né? As últimas 3 aulas aí e a prova, né? Tá. Vamos aí, pessoal. Bons estudos aí para todos. Próxima semana estamos aí. Tá bom. Obrigado, Luiz. Boa noite.